Doutor, como é que o senhor está? Tudo bem? Bem, Pedro. Graças a Deus. Doutor representando algumas famílias na situação do naufrágio da Dona Lourdes 2. Aconteceu lá em Cotijuba. Você lembra desse caso? Infelizmente, 23 pessoas morreram nesse naufrágio, que teve repercussão nacional. Você está acompanhando essas imagens que todo o Brasil, infelizmente, teve acesso. Aí o homem que estava sendo levado para a delegacia, o condutor dessa lancha, a novidade dessa história, ele vai a júri popular. É o Marcos de Souza Oliveira. Doutor Marco Pina, representando essas famílias. Doutor, como vocês receberam essa informação de que o homem vai a júri popular? Primeiro ele ficou foragido um tempo, se apresentou, todo um processo doloroso. E agora, como é que está essa questão? Bom, ele não se apresentou, ele foi preso, ele estava com a prisão preventiva decretada e estava foragido. E a Polícia Civil do Estado do Pará, num trabalho belíssimo de inteligência, conseguiu capturá-lo. Bom, hoje, depois de quase 2 anos, mais de 2 anos na verdade, né, porque foi dia 8 de setembro de 2022, finalmente saiu hoje de manhã a sentença de pronúncia. E o que significa isso? A sentença de pronúncia, o juiz submete o acusado, o réu, no caso o piloto da lancha, ao tribunal do júri. Não tem data ainda, porque está no prazo de interposição de recurso e penso eu que o réu, com a sua defesa, irá usar do direito do recurso para poder tentar modificar a decisão junto ao tribunal, o que eu penso ser difícil. Ou seja, doutor, ainda há possibilidade dele se livrar disso? Há o direito ao recurso. Agora, eu vou te ser bem sincero, possibilidade dele se livrar da acusação de 23 homicídios e 53 tentativas de homicídio, que foram os sobreviventes, é muito difícil. Então, ele deve usar o recurso para ir ao tribunal, o tribunal vai reavaliar, deve manter a sentença de primeiro grau e aí assim o juiz vai determinar a data e os preparativos para a sessão do tribunal do júri. E como é que a acusação já está trabalhando para esse momento? Na verdade, desde o início, né, nós já estamos trabalhando em companhia com outros colegas advogados, em companhia com o doutor Edson Augusto, que é o promotor titular, né, vinculado a este processo, para que a gente possa realmente fazer com que os corações destas famílias enlutadas tenham um pouco de paz. Nenhum tipo de pena que porventura seja dado vai trazer de volta as vítimas. O importante é que, pelo menos, aquela sensação, aquele conforto de justiça seja dado para essas famílias que até hoje sofrem muito. Vou te dar um exemplo, né? Uma das famílias que eu represento, uma jovem, tinha acabado de entrar na universidade, ela já estava saindo da lancha quando ela percebeu que o pai estava dentro e ela voltou para tentar salvar o pai e acabou falecendo junto com o pai. Não conseguiu. É a justiça que a gente precisa nesse país, que infelizmente a gente acompanha muitas injustiças. Essas famílias fizeram manifestação durante muitos anos, nós aqui na Record acompanhamos tudo isso, inclusive continuaram denunciando a falta de estrutura por conta dessas lanchas que continuavam na mesma situação, algumas, tá? A gente procurou a defesa de Marcos Oliveira, piloto da lancha Dona Lourdes 2, ele nos enviou um vídeo, a defesa nos enviou um vídeo, onde diz que não concorda com essa decisão da justiça sobre o seu cliente. Vamos acompanhar. A defesa não aceita que ele seja levado a um julgamento no tribunal do júri como se ele tivesse a intenção de matar todas aquelas pessoas. Então, quem em sã consciência iria pegar o fruto do trabalho dele, que é a lancha que valia R$1.500.000, uma lancha da sua irmã, e ia afundar a lancha para matar as pessoas? É inconcebível esse entendimento. Ele explica, alega, protesta que ele não teve culpa. Forças da natureza, houve maresias, ventos fortes, era uma época de muita maresia, segundo semestre aqui na Baía do Guajará, em setembro, e a barca afundou. A barca afundou, as pessoas não conseguiram se salvar e houve esses mortos. Do contrário, também diz assim, mas ele tinha excesso de passageiro. Quem disse que ele tinha excesso de passageiro?
Ele não tinha excesso de passageiro, tanto que o número de vítimas fatais e sobreviventes não alcança a quantidade que a lancha suportaria. Ainda tinha vaga para pessoas nessa lancha, de acordo com a vistoria e com a própria Capitania dos Portos, que faz a aferição e diz quantas pessoas podem trafegar. Ah, mas ele não tinha carteira, não era piloto habilitado. Isso também não é verdade, a questão dele não ter habilitação. O Marcos era um piloto habilitado, autorizado pela Capitania dos Portos para pilotar embarcações até de maior porte, de cargas e passageiros. Ah, mas a barca não estava autorizada, a lancha, para trafegar naquele trecho. Quem disse isso? Já havia sido feito o pedido para a Arcom, o processo estava em andamento, já tinha apresentado toda a documentação, estava aguardando a liberação, o alvará. E ressalte-se que quem chamou a lancha que o Marcos pilotava para pegar passageiros no Camará foi o próprio funcionário da Arcom, porque sabia que ele andava ali naquele trajeto. Então, não há excesso de passageiro, o piloto era habilitado e a embarcação era legalizada, faltava apenas autorização nesse trecho, Camarazinho, Belém. Então, cai por terra essa história dessa viagem clandestina. Por isso, ele devia ser absolvido sumariamente, ou pelo menos desclassificado o crime. Ah, não foi intencional, mas foi por imprudência, negligência, iria por uma vara comum. Bom, fizemos o nosso papel ouvindo os dois lados. Agora, para finalizar, eu quero saber, doutor Marco, o que o senhor tem a dizer a respeito das falas do doutor? Não procede, com todo respeito ao colega do advogado de defesa do acusado, mas não procede. Primeiro, que a lancha não tinha condições de navegabilidade a partir do momento que a Arcom, que é o órgão regulador, não havia autorizado a lancha a fazer aquele trecho. 2, insuficiência de colete. Total, isso está comprovado nos autos. 3, o piloto, o réu e a sua esposa foram os primeiros a pular da lancha para se salvar e se salvaram. 4, estranhamente, essa lancha foi içada pela família do acusado e desapareceu, sumiu. Então, esses fatores todos, logicamente que o Marcos não saiu do porto com a lancha com a intenção de matar, mas a partir do momento que esse conjunto de fatores, eles se sobressai, ele assumiu o risco de provocar o resultado morte. E foi isso que aconteceu. Por isso que ele foi pronunciado por homicídio por dolo eventual, pela morte de 23 pessoas e pela tentativa de homicídio em relação a 53 pessoas. Doutor, quero lhe agradecer, obrigado pelas informações. Pedro. Evidentemente, aqui na Record a gente vai continuar acompanhando tudo isso.